E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou falar a minha opinião depois de ter testado uma televisão QLED da Samsung por mais de um ano. Eu vou falar aqui quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, será que ela apresentou algum tipo de problema nesse um ano? Também vou falar como é que ela se sai aí jogando jogos de videogame. Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje, então vamos nessa! Sempre lembrando, pessoal, que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando alguns links de algumas lojas confiáveis aí para vocês estarem conferindo aí a televisão QLED, caso estejam interessados em comprar. E caso ainda estejam na dúvida, quem sabe vocês estejam aí esperando alguma promoção, aqui embaixo a gente também vai estar deixando o link do nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, onde diariamente lá a gente coloca várias promoções de vários produtos, incluindo de televisões. Então sempre que surge aí uma promoção, a gente coloca ela lá no grupo. O grupo vai estar aqui embaixo para quem quiser acompanhar. E um detalhe importante, vamos botar uma meta aí para esse vídeo, pessoal. Se esse vídeo aqui chegar a 500 likes ainda nesse ano de 2020, a gente vai estar liberando lá no grupo, para quem segue lá a gente, um gift card de assinatura pro Netflix, que o primeiro que pegar, pegou. E é isso aí, galera. Então vamos lá. 500 likes a gente consegue e a gente coloca lá o código para vocês, então vamos lá. Bem, pessoal, vou começar aqui respondendo aquela pergunta: será que a televisão deu algum problema nesse um ano de uso, né? Um pouco mais de um ano de uso? Sim ou não? A resposta é... infelizmente... Infelizmente não. Porra, infelizmente não deu nada. Felizmente não, pessoal. A televisão não apresentou qualquer tipo de problema, tanto em relação à qualidade de imagem da televisão, quanto à navegação nos aplicativos, no menu da televisão, continua basicamente a mesma coisa. Então eu diria para vocês que tanto a qualidade de imagem, quanto a velocidade de navegação na televisão, ela continua hoje basicamente igual ao primeiro dia que eu utilizei. A qualidade da imagem continua boa e a navegação pelo menu da televisão, mexendo nos aplicativos, mexendo em algumas configurações da televisão, continua tudo ok, tudo certinho, funcionando tudo muito bem, o que é ótimo, obviamente. Mas isso não quer dizer que não tem algumas coisas na televisão que eu não tenha gostado, porque sim, teve algumas coisinhas que eu achei que não poderiam ter ou que poderiam ser diferentes, que eu já vou comentar daqui a pouco. Mas vamos lá comentar um pouco agora sobre a qualidade de imagem da televisão, o que eu achei de forma geral. Em relação à qualidade de imagem, galera, eu fiquei extremamente satisfeito, tanto com as cores que a televisão apresenta, o nível de contraste, a qualidade de imagem em geral da televisão, tanto vendo filmes na televisão quanto jogando videogame, é muito boa. A televisão consegue colocar imagens ali pra gente bem bonitas, bem chamativas. Então, em relação à qualidade de imagem, eu estou extremamente satisfeito e, como eu falei, hoje, usando a televisão mais de um ano depois de ter comprado, a qualidade da imagem continua igualmente muito boa, o que é ótimo, pessoal. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar em relação à qualidade da imagem é o seguinte: se possível, sempre tentem ressaltar os aplicativos da própria televisão. Por exemplo, se você for ver um filme no Netflix ou no Amazon, por exemplo, ou um vídeo no YouTube, tentem priorizar os aplicativos instalados na própria televisão, porque assim a televisão consegue sim ter um pouquinho mais de qualidade de imagem. Por exemplo, se você vê um filme na televisão pelo Netflix instalado no seu PlayStation 4, por exemplo, a qualidade da imagem sim vai ficar muitíssimo boa, só que dá para perceber que ela perde um pouco de tonalidade ali das cores, é só um pouquinho, mas os mais detalhistas sim vão perceber isso, tá? Então eu diria aí que se for para priorizar, tenta priorizar os aplicativos instalados nas próprias televisões, na própria televisão, no caso. Só para efeito de comparação, galera, a diferença não é tão grande assim. Até porque, geralmente, quando eu vou assistir um filme no Netflix, por exemplo, eu prefiro assistir pelo PlayStation 4, porque o fone de ouvido que eu uso só funciona no PlayStation 4 e a perda de qualidade é tão pouca que não impacta tanto. Mas se você é mais detalhista, sim, recomendo focar nos aplicativos instalados na própria televisão. Um recurso muito legal que geralmente as televisões de hoje em dia têm, especialmente televisões mais top de linha, é aquele recurso, por exemplo, eu tô vendo um filme lá a 30 quadros por segundo, por exemplo, a televisão faz uma simulação para parecer que está a 60 ou 120 quadros, para a imagem passar de forma mais fluida na tela. Esse é um recurso que eu gosto bastante, geralmente eu sempre uso quando eu estou vendo algum vídeo no Netflix ou no YouTube, porque pelo menos para mim fica muito mais confortável, porque a imagem ela flui melhor na tela, sabe? Ela não fica tipo dando aquelas travadinhas como normalmente acontece em alguns filmes que rodam a 30 quadros ou menos. Esse é um recurso da televisão que funciona muitíssimo bem. Entretanto, também tem uma outra coisa aqui que vale consideração. Funciona muito bem, mas também funciona melhor se vocês utilizarem aí nos próprios aplicativos da televisão.
por exemplo, vendo Netflix pelo próprio aplicativo da televisão, essa função vai funcionar ainda melhor. Se você usar essa função, por exemplo, num PlayStation 4, né, no Netflix instalado no PlayStation 4, também vai funcionar, só que de vez em quando dava algumas pequenas travadinhas, sabe? Então funciona também, só que mais uma vez eu acho que é melhor priorizar o aplicativo instalado na própria televisão. Pelo fato dessa ser uma televisão de tecnologia QLED, um dos grandes chamariz da televisão, digamos assim, é o forte brilho da televisão, porque televisões QLED conseguem aí fazer com que a imagem tenha um brilho muito mais forte do que televisões convencionais que usam qualquer outro tipo de tecnologia, e de fato isso se concretiza ali na prática. Como eu falei no vídeo de análise da televisão, o brilho que a televisão tem é muito forte, especialmente se tu assiste de noite a televisão, porque como você assiste de noite, o brilho dela costuma iluminar todo o quarto. No meu caso, inclusive, a televisão tem um recurso lá que ela consegue detectar o brilho em volta, né, a luminosidade do meu ambiente, e a própria televisão sozinha meio que vai calibrando ali o nível de brilho. É um recurso que eu normalmente sempre uso também, porque acaba meio que fazendo com que minha vista não fique tão desgastada, digamos assim. Então eu prefiro que a televisão sozinha aí consiga regular isso, e geralmente ela consegue fazer isso muito bem. Se eu ligo a luz da televisão fica mais forte, né? Se eu ligo a luz da casa, a luz da televisão fica mais forte. Se eu estou num ambiente mais escuro, ela dá uma enfraquecida e eu acabo não forçando tanto a minha vista, o que é algo ótimo e eu gostei bastante também nessa televisão. Outro ponto importante de ressaltar que eu não falei ali quando eu falei da qualidade de imagem é do nível de preto da televisão. Será que é bom? Será que não é? E sim, galera, o nível de preto da televisão é sim muito bom, não tenho nenhum tipo de reclamação enquanto a isso, só que assim, será que dá para confundir com uma televisão de tecnologia OLED que tem um preto perfeito? Eu diria que não, pessoal, especialmente se você já viu pessoalmente uma televisão OLED na sua vida. Se você pegar uma televisão QLED, né, no caso a Q70R, que é a televisão que eu testei, o nível de preto é muito bom, mas se você assistir de noite, você consegue ver que não é um nível de preto perfeito, o que não é nada assim de muito ruim, né? Porque ela consegue sim ter um nível de preto muito bom, e inclusive vale ressaltar que se você for ver de dia, sim, dá para confundir com o nível de preto perfeito, tá? Só vendo mais de noite mesmo que tu consegue ver que não é um nível de preto perfeito, apesar de ser sim muito bom. Em relação a isso eu também fiquei extremamente satisfeito. Agora vamos falar sobre a experiência jogando jogos de videogame, que foi um dos principais motivos do porquê eu ter escolhido essa televisão. Em relação a jogos de videogame, a experiência geral é muito boa. O meu principal medo na hora de comprar uma televisão é em relação ao input lag, né? Você tá lá jogando um jogo de videogame, por exemplo, você apertou no botão, quanto tempo demora pro personagem lá no jogo fazer o comando que tu fez no controle. Em relação a essa televisão, galera, sem nenhum tipo de problema, o input lag dessa televisão é extremamente rápida, acredito que deve agradar a todos os usuários. Na verdade, em geral, a Samsung geralmente manda muito bem em relação ao input lag de suas televisões, não só nos modelos mais tops, como por exemplo televisões QLED, mas televisões de entrada também. A Samsung geralmente manda muito bem, então isso não é algo que eu acho que vocês devam estar se preocupando. De forma geral, como vocês viram, eu estou só elogiando a televisão, eu fiquei realmente bem satisfeito, mas sim, tem alguns detalhezinhos que eu não curti tanto e eu vou falar sobre eles agora. Vamos lá então. Primeiro detalhe que eu não curti tanto assim, é só um detalhezinho mesmo, que eu também vi outras pessoas que também têm televisões QLED comentando, é o seguinte: quando a televisão de forma geral está reproduzindo uma cor que tem tonalidades mais cinza, os cantos da televisão tendem a ficar mais esbranquiçado. Então, por exemplo, você está lá vendo uma imagem que ela tem um tom mais cinza, as beiradas da televisão tendem a ficar um pouco mais esbranquiçadas. Isso foi algo que eu percebi na minha televisão, especialmente no lado esquerdo dela, e eu também vi outros usuários que também compraram televisões QLED falando dessa mesma questão. Ou seja, é algo que acontece aí com certa frequência. Eu ouvi algumas pessoas falando que comprou, não percebeu isso, então é algo que pode tanto acontecer quanto não acontecer. Pessoalmente falando, da minha experiência, não foi algo que me incomodou, porque só dá para perceber em imagens mais cinzas, por exemplo, o que não acontece na maioria das vezes, e mesmo quando é o caso de acontecer, no meu caso, por exemplo, fica tão fininho ali no lado, esse esbranqueamento, digamos assim, que não chega a incomodar, mas sim é um detalhe que eu acho importante de estar ressaltando aqui. Outro ponto negativo que eu gostaria de frisar aqui, e pelo menos para mim esse foi o maior ponto negativo da televisão, e essa daqui vai mais para os jogadores de videogame, tá? Se você é uma pessoa aí que está mais comprando a televisão
para ver filmes, séries, ver televisão mesmo, não precisa esquentar a cabeça por causa disso que eu vou falar agora. Isso é mais realmente para quem quer jogar jogos de videogame, tá? A televisão, ela tem uma tendência a escurecer muito algumas imagens que já são naturalmente escuras. Então, por exemplo, imagina você jogando um jogo de terror, tá? Que já tem naturalmente uma imagem muito escura. Por algum motivo a televisão pega essas imagens que já são muito escuras e tem uma tendência de escurecer ainda mais. E isso é algo que sim, atrapalhou a minha experiência em alguns jogos, porque é algo fácil de perceber, tá? Eu vou dar aqui um exemplo bem prático para vocês, tá? Que aconteceu comigo. Eu estava jogando um jogo de terror e eu estava numa sala que era 100% escura. Só que na minha frente tinha uma porta e a luz atrás dessa porta estava acesa. Ou seja, se eu olhasse por baixo da porta, né, se eu colocasse a câmera para baixo, eu veria que embaixo da porta estava entrando uma certa claridade. Porque, né, esse foi o ambiente que os desenvolvedores do jogo fizeram. Estou num quarto 100% escuro, mas por baixo da porta está entrando um pouquinho de luz. No caso dessa televisão, pode ser que esse pouquinho de luz nem apareça, porque a televisão ela tem uma tendência de escurecer tanto a imagem que ela simplesmente vai ignorar essa luzinha passando por baixo da porta e você não vai ver. E esse exemplo que eu estou dando é um exemplo prático, tá? Que aconteceu comigo. Eu fiz os testes e realmente ela meio que escondia aquele branquinho, bem branquinho que estava por baixo da porta. E infelizmente esse é um recurso que não dá para desligar. Inicialmente eu achava que isso acontecia por conta da tecnologia de local dimming, né, de escurecimento local que tem na televisão. Só que eu dei uma pesquisada e parece que esse não é o motivo. Pelo que eu vi, geralmente as televisões da Samsung têm uma tecnologia de escurecimento de quadro. Isso não é só para televisões QLED, tá? Televisões de entrada, pelo que eu pesquisei, também tem esse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia que ela tende a escurecer a tela inteira em alguns ambientes. Então, por exemplo, ela está numa tela muito escura, a televisão por algum motivo vai escurecer ainda mais e acaba atrapalhando a experiência. Um ponto que eu acho muito importante de ressaltar, porque eu sei como eu estou falando aqui pode dar algum tipo de receio para as pessoas. Quando eu falo um ambiente escuro, realmente é um ambiente muito escuro, tá? Se você estiver, por exemplo, jogando GTA V à noite, um Assassin's Creed aí num ambiente noturno, um Homem-Aranha e o jogo está lá de noite, não se preocupem, isso não é escuro o suficiente. A televisão só dá esse tipo de problema, vamos chamar assim, se de fato você está jogando um jogo que é muito escuro, que a televisão acaba ativando esse recurso de escurecimento de quadro e acaba fazendo com que a imagem geral fique mais escura. Apesar de não dar para desativar esse recurso, no vídeo de análise que eu fiz da minha televisão, eu falei lá uma configuração que você pode estar alterando para estar minimizando esse problema, tá? Eu não lembro de cabeça qual era a configuração, mas no canal a gente fez o vídeo de análise da Q70R e lá a gente ensina como estar amenizando bastante esse problema. Então é só dar uma olhada no canal, pegar esse vídeo de análise e provavelmente essa configuração vai valer para outras televisões QLED e também para televisões não QLED da Samsung que podem vir apresentar esse problema, até porque, como eu falei, como eu pesquisei, pelo menos, isso pode acontecer em outras televisões da Samsung. Cara, tipo, eu acho que a Samsung deveria simplesmente colocar uma função lá para desativar isso para jogos de videogame, porque atrapalha mais do que ajuda, tá? Assim, eu acho que você só deve se preocupar com isso se você é um jogador e gosta muito de jogar jogos de terror, porque eu acho que isso vai prejudicar mais a sua experiência. Se você jogar jogos que não são muito de terror, que não são tão escuros assim, acho que você não deve se preocupar muito com isso. Outra coisa que eu também achei um problema na televisão é o seguinte: a televisão ela tem um recurso de espelhamento de tela, né? Então, por exemplo, eu estou lá com o meu celular e eu espelho a imagem do celular para a televisão. Então eu estou acessando a minha galeria de fotos, em vez de eu ver só no celular, a televisão também passa a galeria de fotos, ou então eu estou acessando qualquer outro aplicativo, qualquer outro recurso do celular e a televisão está lá reproduzindo a imagem para mim. Essa funcionalidade ela funciona bem, ali ela funciona direitinho, entretanto no teste que eu fiz, que no caso foi com o celular Galaxy S9 da Samsung, eu tive alguns problemas com o meu celular. Enquanto eu utilizava esse recurso, primeiro que o celular esquentava muito e muito rápido, ele ficava muito quente. E além de ficar muito quente, o celular ele travava. Eu testei 2 vezes esse aplicativo e nas 2 vezes que eu utilizei, o meu celular dava uma travada. E para destravar o celular, digamos assim, eu tive que reiniciar ele. Pode ser um problema só com a minha versão do celular ou só com o meu celular, não sei. Mas eu testei o aplicativo, apesar de ter funcionado bem, o celular esquentou muito e ele travou nas 2 vezes que eu testei. Tá? Eu até testei outras vezes depois, tá? Umas
4, 5 vezes, não chegou a travar, mas continuou esquentando muito. E como travou 2 vezes, eu acredito que algumas outras pessoas talvez possam ter esse tipo de problema. Resumindo de forma geral, então, os pontos negativos da televisão, eu separaria entre esses 3 que eu acabei de citar. Quando a televisão está reproduzindo uma imagem muito cinza, pode ser que, dependendo da televisão que você compre, a borda fique um pouquinho mais clara. Segundo problema foi esse que eu falei de jogos de videogame, né? Esse recurso de escurecimento de quadro da televisão, que em jogos muito escuros, a televisão tende a escurecer ainda mais. Como eu falei, eu já ensinei como amenizar esse problema no vídeo de análise que eu fiz da Q70R. E o terceiro problema que eu falei é esse. Se você quiser usar o aplicativo em si para reproduzir imagens do seu celular para a televisão, talvez o seu celular esquente bastante e talvez você tenha esse problema que eu tive de travar o celular. Obviamente que pode depender do celular que está usando. O meu celular era o S9 da Samsung, por exemplo. Em relação à qualidade do áudio da televisão, eu fiquei satisfeito com a qualidade do áudio, mas assim, não esperem muito, tá? Se você é uma pessoa que gosta de assistir filmes com um som bem potente, digamos assim, para criar maior aquela imersão, talvez sim você queira comprar algum aparelho de som externo para estar dando uma ajudada. No meu caso, geralmente quando eu uso a televisão, eu uso mais de fone de ouvido, seja para ver um filme ou seja para jogar um jogo. Então, como eu uso geralmente um fone de ouvido, eu não ligo tanto assim para a qualidade de áudio da própria televisão. Mas, obviamente, eu fiz os testes e eu diria que é aceitável, não acho que vai impressionar ninguém, mas para a maior parte do público eu acho que deve satisfazer, a não ser pessoas mais exigentes, tá? Se você sabe que é uma pessoa bem exigente em relação à qualidade do áudio, talvez você queira sim comprar algum equipamento externo para isso. Então, se fosse para fazer um resumo, se fosse para dizer se eu compraria essa televisão de novo, sim ou não, qual seria a minha resposta, pessoal? Tararam! A minha resposta seria sim, pessoal. Eu compraria a televisão de novo. Eu fiquei bem satisfeito com a televisão. Eu diria que de todos os pontos negativos que eu trouxe aqui, o que mais me deixou incomodado foi aquela questão do nível de preto, que em jogos muito escuros a televisão ela tende a escurecer ainda mais, mas como eu disse, tem lá uma função que dá uma amenizada esse problema e isso já não chega a atrapalhar tanto. Mas de forma geral, qualidade de imagem, contraste, brilho, nível de preto da televisão, o próprio HDR que eu não cheguei a mencionar aqui, que eu também fiquei satisfeito. Enfim, de forma geral é uma televisão muito boa, a navegação pela televisão depois de um ano continua igualmente rápido, não tive qualquer tipo de problema. Então sim, eu fiquei bem satisfeito com a televisão e se fosse para comprar outra televisão aí de tecnologia QLED, sim, eu compraria sem muito medo, sem muito problema. Então de forma geral sim, é o tipo de televisão que eu recomendo estar comprando e até mesmo pela opinião de outras pessoas que também compraram televisões de tecnologia QLED, de forma geral o pessoal costuma elogiar bastante sim. Talvez alguns de vocês aí que estejam assistindo o vídeo ainda tenham a dúvida, será que realmente vale uma QLED, por exemplo, comparado aí a uma televisão de LED comum, por exemplo? Afinal de contas, você pode estar economizando aí R$1.000 ou até mais de R$1.000 se optar por uma televisão de tecnologia não QLED, né, como uma LED normal, por exemplo. Então aqui no canal vou deixar a recomendação para vocês, o link também vai estar aqui embaixo. A gente fez um vídeo mais detalhado falando sobre se vale a pena ou não comprar uma QLED. Então a gente separou as principais vantagens que uma televisão QLED traz de diferencial comparado a outras televisões, tá? O link vai estar aqui embaixo. Acho interessante vocês estarem assistindo. E sempre lembrando, pessoal, se esse vídeo aqui bater a meta de 500 likes, a gente vai soltar lá no grupo um gift card de assinatura pro Netflix, lá no nosso grupo, onde a gente diariamente coloca lá promoções de vários produtos, tanto de televisões QLEDs, quanto de outras televisões não QLEDs, e de vários outros produtos. Então, quem sabe você entra lá, acompanha as promoções e quem sabe dá sorte lá de pegar alguma promoção, ou pegar aí, por exemplo, algum gift card que a gente pode estar soltando lá caso a gente bata alguma meta no canal. E lembrando também que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando o link aí de lojas confiáveis para vocês estarem aí comprando a televisão QLED, conferindo o preço caso vocês estejam interessados, pessoal. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo no campo de comentários. Muito obrigado se puderem dar o gostei aí para atingir a meta. Se não é inscrito no canal, agradeceríamos se puderem se inscrever. Se você já é inscrito, valeu mesmo. Então é isso aí, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!